Bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre o Brasil, pois ele tem um plano para inteligência artificial. Eu vou contar um pouco sobre ele. O Galaxy Z Flip sendo usado como câmera corporal de policiais nos Estados Unidos. Você já viu essa? Pois bem, tá acontecendo por lá. E adivinha o que vazou? iPhone 16, um mockup mostrando as cores e reforçando um pouco sobre o possível design do próximo lançamento da Apple. E tem também outro vazamento agora no entretenimento, pois temos o último episódio de A Casa do Dragão no TikTok e também no X. Triste, né? Mas enfim, dá pra você fugir desses spoilers ainda. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então se ajeita aí, pega seu cafezinho e vamos juntos nos próximos minutinhos pra fazer o quê? Bora girar! Antes de embarcar nas notícias do dia, queria saber o que vocês acharam da nossa novidade, da surpresinha que eu deixei pra vocês ontem. Estava aqui no estúdio acompanhando junto à gravação de Ju Cyber, sua estreia aqui no Giro do Loop, pois sim, ela vai intercalar comigo aí algumas apresentações para vocês terem uma variedade de apresentadores, de opiniões e para eu ter uma folguinha também, não é mesmo, quando necessário. Mas já vi pelos comentários, pelas reações que vocês gostaram muito e fico muito feliz. Adoro Ju, conheço ela há muito tempo desses bastidores da tecnologia, então seja muito bem-vinda, Ju Cyber. Agora as notícias. Quero começar com alguns pontos relacionados ao nosso país, falando um pouquinho sobre a tecnologia aqui no Brasil. Porque nesta semana rolou a quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação lá em Brasília. Esse espaço ele é usado para debater políticas públicas, tem também uma série de iniciativas privadas que ajudam aí, que auxiliam no crescimento e desenvolvimento do país, focando nessas questões de ciências, inovação e tecnologia. E durante esse evento foi apresentado o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial de 2024 a 2028. E ele prevê 23 bilhões de reais de investimentos nos próximos 4 anos, sendo 1,06 bilhão para a iniciativa privada e o restante vindo aí do Estado, do governo federal. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que os investimentos públicos no plano se equiparam aos da União Europeia e que o desafio, é claro, é traduzir tudo isso em riquezas para o país, fazer isso retornar para os cofres públicos, né? Uma das ações desse plano é um investimento em um supercomputador para o Laboratório Nacional de Computação Científica que seja capaz de atender à demanda de pesquisas nessa área, tanto pelos centros de pesquisa como pela iniciativa privada. Esse será um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo, e esse é o ponto interessante que eu queria trazer para vocês. Como parte da estratégia para equipar o Brasil com infraestrutura tecnológica de alta capacidade e importante alimentada por energias renováveis. Existe uma proposta rolando de batizar esses supercomputadores de Santos Dumont, que é o inventor do avião. Outro ponto interessante é que esse plano também visa desenvolver soluções e padrões usando a língua portuguesa como matriz, como base. Isso traz muita visibilidade para o Brasil e, claro, trago essa informação para a gente ficar de olho nesses investimentos, ver se eles vão rolar mesmo e se isso vai converter como algo interessante para a gente, para a população, não é mesmo? Ainda falando sobre o território nacional, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou aquela portaria que eu já tinha falado para vocês em outro programa, que define as regras para que jogos online possam ser submetidos à certificação. Ou seja, vão regularizar essa bagunça que está aí, o mercado de jogos online. De acordo com o texto dessa portaria, o resultado do jogo online deve ser determinado por desfecho de evento futuro aleatório a partir de um gerador randômico de números, de símbolos, de figuras ou de objetos definido no seu sistema de regras. Foi isso que estabeleceu o Ministério da Fazenda. Lembrando que todos os responsáveis por esse tipo de jogos que queiram se regularizar devem pedir uma certificação para o próprio Ministério. Também tem algumas regrinhas para definir o que não vai ser considerado jogo online, ou seja, não vai poder ser ofertado pelos sites e aplicativos de apostas que serão autorizados pelo Ministério. São eles jogos de habilidade, os Fantasy Sports, esportes de fantasia, os jogos multi-apostador, jogos em que as ações do apostador ou resultados por ele obtidos sejam influenciados pelo resultado ou ação de outro apostador,
os jogos entre apostadores, os chamados peer-to-peer, P2P, em que o agente operador de apostas não se envolve na oferta do jogo, fornecendo apenas o ambiente para uso dos apostadores, ou seja, vai oferecer só a plataforma. E também está vedado a oferta de jogos online em estabelecimentos físicos. Você não pode vender joguinho online em algum lugar físico. Um ponto importante da gente falar sobre essa regularização é que jogos como o famoso Tigrinho, que tem gerado muito debate, principalmente por conta do vício que ele tem causado nas pessoas, são hospedados fora do país. E aí a gente entra em um outro departamento, em um outro lugar cinza da legislação. Complicado, né, galera? Porque a gente sabe que esse tipo de jogo, que é considerado jogo de azar, como eu falei, pode causar vício, já que os ganhos dependem só da sorte do apostador. Isso sem contar nas investigações que falam sobre fraudes nesse tipo de jogo do Tigrinho, né? Que vem de os influenciadores mostram uma tela que é de uma partida viciada, de um perfil viciado ali, ou até mesmo pré-gravações. Enfim, um debate bem longo pra gente ter aqui, né? A Asus fez uma colaboração curiosa recentemente com uma conhecida marca de fragrâncias e de moda, uma grife chamada Anna Sui, para lançar o AdolBook 14. Esse notebook de 14 polegadas é aquele típico leve fino, como o que eu uso, quem nos assiste pelo YouTube vê um modelo da Asus que eu uso aqui na bancada. E ele tem um chip AMD Ryzen 9 8945H com 32 GB de RAM e um SSD de 1 TB. Só que não é isso que chama atenção. O que chama atenção é que na tampa desse notebook, que ele é roxo inclusive, um roxinho bem bonitinho, dá pra ver um pequeno dispenser ali de aromas. Sim, ele expele cheirinho, gente. Muito legal, né? Legal depende do ponto de vista, né? Eu achei legal. Você vai usar? Não sei, mas é curioso. É ali que o usuário pode encaixar um dos discos aromáticos da marca da Anna Sui com a fragrância que ele preferir. No momento do lançamento foram 3 opções, tá? Uma que chama Seja uma Nova Ela, Be a New Her, whatever. Uma outra que é Manjericão e Mexerica. E outra que pode ser traduzida livremente como Rosa da Terra do Homem. Enfim, cheirinhos. O novo notebook da Asus foi anunciado primeiro lá na China pelo preço sugerido de 6.999 yuans, o que dá mais ou menos aí numa conversão direta, sem nenhuma taxa, R$ 5.478 na nossa cotação do dia. O pessoal do site Tom's Hardware comparou o AdolBook com o ZenBook 14, que tem a mesma faixa de preço, com especificações um pouquinho piores. Ou seja, esse notebook cheiroso é realmente uma opção interessante. Não é só um corpinho bonito e cheiroso, ele tem um hardware bem interessante também. E aí, vocês gostaram dessa ideia? Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, alguns policiais usam um Galaxy Z Flip como bodycam, aquelas câmeras corporais de segurança que ficam acopladas ali no uniforme, e a gente usa inclusive aqui no Brasil, só que não Galaxy Z Flip, né, uma câmera específica? Eu não sabia dessa, mas a Samsung fez um post no seu blog, na sua newsroom, nesta semana contando isso e eu achei bem curioso trazer aqui para vocês. De acordo com as informações do texto, 2 departamentos de polícia do Missouri, lá nos Estados Unidos, Missouri, como preferir falar, participaram de um programa piloto que levou a integrar o Z Flip em suas operações diárias. A empresa trabalhou em parceria com a empresa Visual Labs, que é um fornecedor líder de soluções de câmeras corporais, de acordo com a empresa, para personalizar os smartphones para aplicação da lei. E o que incluiu essa personalização? Remapear o botão de volume externo para iniciar as gravações da câmera em situações de emergência, ou seja, quando tocar ali no botão ele já vai automaticamente para o vídeo, né? Também dá para definir as gravações para começarem automaticamente quando o telefone detecta que está rolando uma perseguição babadeira ali, ou caso o policial use o telefone como uma câmera no painel, sempre que as luzes de emergência de um veículo são ativados, ela começa a gravar. As gravações sobem imediatamente ali em tempo real para a nuvem usando esse software da Visual Labs. A Samsung diz que as soluções agora estão sendo estendidas para 25 departamentos de polícia metropolitana em 5 estados dos Estados Unidos. Aproveito para trazer um dado aqui. A Exxon é a empresa que domina esse mercado de câmeras corporais, inclusive vende aqui no Brasil para alguns departamentos policiais do nosso país. Ela, como eu falei para vocês, ela é a número 1 lá nos Estados Unidos e ela é seguida pela Motorola, que também é muito forte nesse segmento. Vocês sabiam disso? Primeiro dia de agosto, já estou olhando para setembro, que é o mês de lançamento dos iPhones. E agora, supostamente, teremos a família iPhone 16. E adivinha o que temos? Isso mesmo, já falei na escalada. Vazamento das cores desses possíveis aparelhos da Apple. Um leaker divulgou o visual de alguns mockups, né, do iPhone 16 que mostram as possíveis cores dos aparelhos.
Esse vazamento reforça aquele visual que já vem sendo cogitado há algum tempo em outros leaks, outros vazamentos, que ele vai ter uma carinha de iPhone X, iPhone 10 e também de iPhone 11. De acordo com a postagem que foi feita lá no X, antigo Twitter, o Sonny Dixon, que é um confiável aí vazador da Apple, acerta algumas coisinhas sempre que publica, postou essa imagem com as 5 cores do iPhone 16 e iPhone 16 Plus, supostamente. São elas preto, verde, rosa, azul e branco. Lembrando que o iPhone 15 teve um vazamento bem parecido e as cores acabaram sendo corretas no final das contas, tá? Mas vamos ter que esperar para descobrir. O design mais parecido com o do iPhone X, iPhone 10, não chega a ser tão surpreendente, como eu falei para vocês, porque já é especulado há um bom tempo. Já os iPhones 16 Pro e Pro Max devem manter aquele visual já mais tradicional que a gente vê aí desde o iPhone 11 Pro. Então essa mudança fica apenas para as versões menores, para as versões base. E aí, você gosta desse modelo antigo? Conta para mim aqui nos comentários. E por falar em vazamento, temos outro agora no mercado, na indústria do entretenimento, a Casa do Dragão, galera. Vazaram as cenas do episódio final da segunda temporada, que tá prevista para ir ao ar no dia 4 de agosto. Sim, já estamos pertinho, mas vazou. Então você fique de olho aí no TikTok e no X/Twitter pra não se deparar com isso, caso você seja um fã e esteja acompanhando em tempo real a série, tá? O que rolou foi que uma conta no TikTok postou 14 vídeos e cerca de 30 minutos de filmagem do final que ainda não foi exibido. A publicação alcançou centenas de milhares de visualizações, mais umas 3 horas depois de publicar esse material, ela foi, banida do TikTok. Só que era tarde demais, a gente sabe que na internet tudo se espalha muito fácil, já tem disponível no Reddit, no X, no Twitter. Então, a situação reflete algo que a gente já viu, tá, galera? Isso não é novidade. Porque o final da primeira temporada de House of the Dragon, na Casa do Dragão, também vazou online 2 dias antes da exibição, vocês lembram, lá em 2022? E esse vazamento anterior veio de um parceiro de distribuição da Max lá na Europa, da HBO, lá na Europa, no Oriente Médio ou na África, de acordo com as especulações da própria HBO na época, tá? A revista Variety entrou em contato com a HBO e com o TikTok para comentar o vazamento do final da segunda temporada, mas até o fechamento da nossa edição não tinha nenhuma resposta de onde pode ter vindo esse vazamento agora. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Estamos nos encaminhando para um novo mês e para um finalzinho de semana. Mas amanhã, às 6 da manhã, temos o nosso compromisso, fechou? Lembrando que temos um canal dedicado ao Giro do Loop no YouTube. Então, quando estiver passando por lá, deixa seu like, se inscreve no canal. E se está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, muito obrigada pela sua audiência também. Quando estiver no YouTube, já sabem, dá aquela força pra gente. Um beijo, um excelente dia para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.